Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar esse suplá, que é o suplá modelo tulipa, né? É um modelo bem popular aqui no YouTube, mas vocês têm me pedido lá na minha página que eu trouxesse o passo a passo de como é feito essas folhinhas. Eu já ensinei lá como fazer as tulipas e algumas pessoas me pediram como fazer a base e como fazer as folhinhas. Então eu decidi trazer o passo a passo dele completo aqui, para que vocês possam acompanhar e fazer ele todo. Antes de passar a lista de material, eu já gostaria de pedir para vocês curtirem aqui o vídeo, né? Nosso canal está só começando. A gente ainda tem uma grande jornada aí pela frente. Eu conto com o apoio de vocês. Então não deixa de curtir o vídeo, salvar e compartilhar com aquela amiga crocheteira que também gosta de aprender o passo a passo. E se você é novo e chegou aqui nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal para nos apoiar e incentivar ainda mais o nosso trabalho. Eu vou passar aqui para vocês a lista de material que nós vamos precisar para fazer esse suplá. Nós vamos utilizar o fio barroco de número 6. Para a base, eu usei a cor branca. Então, aqui a gente tem o fio barroco número 6. Para fazer as tulipas, eu também gosto de usar o fio no mesmo número. Tem pessoas que gostam de fazer com um número menor, né? Fazer com um fio mais fino. No caso, pode usar o número 4 sem problema nenhum. Mas eu prefiro usar a mesma numeração. Então, eu vou usar a cor amarela para fazer as tulipas. Também esse aqui é o número 6. E vou usar esse fio verde, que é o fio grama, né? Que dá o efeito nas folhas. Nós vamos precisar também da agulha de 3 milímetros. Eu uso a agulha de 3 milímetros. Essa aqui tá sem a numeração, porque eu uso bastante essa agulha. Vamos precisar também de uma tesoura. E para o acabamento, eu gosto de utilizar essa cola. Eu acho que ela fica bem resistente, faz um acabamento que realmente não solta. Eu nunca tive reclamação, né, dos acabamentos. Então, eu utilizo ela para fazer a finalização nos pontos. E desde já quero pedir desculpa para vocês, né? Porque, como vocês sabem, eu não tenho um espaço ainda adequado para fazer a gravação dos meus vídeos. Mas eu não quero deixar que isso me impeça de continuar, né? De trazer para vocês o passo a passo, a gravação dos conteúdos que eu tenho. Então, peço desculpa pelos barulhos, né? Como eu já falei, a gente mora aqui, é um sítio, então tem bastante animais, né? E vocês vão ouvir alguns barulhinhos aí. E a minha voz, ela tá um pouco estranha assim, porque eu tô com uma virose. E aí a minha garganta tá bem inflamada, então a voz tá um pouco diferente. Mas vamos iniciar aqui o nosso trabalho. Para começar a base, nós vamos fazer o anel mágico. Para fazer o anel mágico, para quem ainda não sabe fazer, a gente pega aqui a pontinha do fio e dá 2 voltinhas em cima do dedo, passando por cima do outro. A gente introduz a agulha por baixo da primeira laçada e puxa a laçadinha lá de trás. E aqui você faz um nozinho para firmar o fio. Fez o nozinho, nós vamos levantar aqui 2 correntinhas, que equivale ao nosso ponto alto, vai ser o nosso primeiro ponto alto. E nós vamos fazer mais uma correntinha. Por que mais uma correntinha? Porque nós vamos trabalhar aqui dentro desse anel mágico 12 pontos altos separados por uma correntinha. Para criar aquele efeito das fatias de pizza, a gente precisa desse espaço entre um ponto e outro. Então, aqui a gente já tem as 3 correntinhas, que são 2 equivalendo ao ponto alto e uma que já é o pontinho de separação. Vamos dar a laçada na agulha e vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha de separação e outro ponto alto.
Então, aqui no anel mágico vai ser isso. Vamos trabalhar um pontinho de separação. Uma correntinha de separação, desculpa. E um ponto alto. Então, serão 12 pontos altos separados por uma correntinha. Cada ponto separado por uma correntinha. Eu vou fazer aqui meus 12 pontos altos e volto com vocês. Então, aqui eu já fiz meus 12 pontos altos dentro do anel mágico. Cada ponto separado por uma correntinha. Nós vamos fechar esse anel mágico. Pode apertar bem, desculpa, para ele ficar bem fechadinho. E aqui nós vamos fazer o fechamento na segunda correntinha daquele primeiro ponto alto que a gente fez 3 correntinhas. Então, a gente vai fechar na segunda, porque a terceira é a nossa correntinha de separação. Então, nós vamos contar aqui a primeira, segunda. Aqui na segunda, a gente faz um ponto baixíssimo. E vamos subir 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Aqui nós vamos duplicar os pontos. Nós vamos fazer 2 pontos para cada ponto de base. Então, eu já tenho o primeiro, eu vou colocar mais um ponto no mesmo lugar. Vamos fazer outro ponto alto em cima do mesmo ponto. E vão ficar 2 pontos altos em cima do ponto de base. Vamos fazer a correntinha de separação. E vamos vir no próximo ponto. E novamente fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Correntinha de separação. No próximo ponto. Dois pontos altos. Então, aqui nessa carreira, a sequência será essa. Nós vamos trabalhar 2 pontos altos, separados por uma correntinha. E vamos fazer dessa maneira até aqui o final, e eu volto com vocês para fazer o fechamento. Então, aqui eu já fiz meus bloquinhos, né, com 2 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui a gente ficou com 24 pontos nessa segunda carreira. E o fechamento aqui nós vamos fazer diferente, para evitar aquela marcação que fica das emendas. Então, a partir dessa carreira, o fechamento vai ser dessa forma que eu vou mostrar para vocês. Nós vamos continuar fechando aqui, nós vamos fechar novamente aqui na segunda correntinha, com um ponto baixíssimo. Fechou com o ponto baixíssimo, nós vamos alargar um pouco essa alcinha. E nós vamos vir aqui no próximo ponto. Introduzir a agulha aqui de trás para frente, pegando essas 2 laçadinhas. E vamos puxar essa alcinha lá para trás. Puxou a alcinha lá para trás, a gente ajusta o ponto. E agora nós vamos dar a volta com ela aqui pela frente. Para fazer um ponto baixo. Fez um ponto baixo, a gente faz mais uma correntinha. E nós vamos dar a laçada na agulha. E voltar aqui no mesmo ponto. E fazer outro ponto alto. Tem que parar aqui, gente, tem uma abelhinha aqui. Desculpa. Então, vamos fazer aqui o ponto alto.
Então, aqui a gente vai começar essa carreira já com um Vzinho de aumento, que fica em cima aqui do segundo ponto. Repare que ficou um pontinho aqui atrás, e nós estamos trabalhando em cima do segundo ponto. A gente fez 2 pontos altos em cima desse segundo ponto. Agora, nós vamos fazer a correntinha de separação. E vamos vir no próximo ponto e fazer um ponto alto sozinho. E toda vez que chegar no último ponto do bloquinho, a gente vai fazer o aumento. Então, aqui nesse segundo ponto, eu vou colocar 2 pontos altos. 1, 2. E assim a gente ficou aqui com 3 pontos altos. Um ponto sobre o primeiro ponto e no segundo ponto um aumento. Vamos fazer a correntinha de separação. No próximo ponto, novamente, um ponto alto sozinho. E no próximo ponto, a gente faz o aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar. Então, 2 pontos altos no mesmo lugar. Vamos fazer a correntinha de separação. E assim nós vamos dar continuidade por toda essa carreira. Fazendo um ponto alto sobre o primeiro ponto. E 2 pontos altos no segundo. Então, repare que a nossa correntinha, ela sempre vai ficar em cima da correntinha de baixo. Então, vai ser correntinha sobre correntinha, para que esse espaço fique alinhado um com o outro. E o nosso aumento sempre será em cima do último ponto. Nós vamos trabalhar o primeiro normalmente. E quando chegar no segundo, a gente coloca 2 pontos altos para fazer o aumento. Eu vou fazer essa carreira aqui e volto com vocês. Então, aqui eu já tô finalizando aqui essa carreira. Eu já fiz a correntinha de separação. Então, lembra que no início a gente começou com o aumento. Então, a gente trabalhou em cima do segundo ponto, fazendo o aumento, e ficou um ponto alto que ficou sem trabalhar. Então, a gente precisa colocar o ponto alto em cima dele, para que esse bloquinho feche também com os 3 pontos altos e fique tudo igual. Então, eu fiz a correntinha de separação aqui. Eu vou dar a volta na agulha. E vou colocar aqui onde a gente fez aquela emenda. E nós vamos colocar aqui um ponto alto onde a gente fez aquela emenda, para fechar os 3 pontos altos desse bloquinho. E aqui nós vamos fazer o fechamento. Na segunda correntinha, da mesma maneira, com ponto baixíssimo. Fechamos aqui com ponto baixíssimo. Os nossos bloquinhos ficaram completos, né? Nessa carreira, cada bloquinho com 3 pontos altos. E novamente nós vamos alargar um pouco aqui essa alcinha. Vamos introduzir a agulha no próximo ponto de trás para frente. Puxar essa laçadinha lá para trás. Da mesma forma que a gente fez na carreira anterior. Vamos ajustar aqui o ponto. E nós vamos voltar aqui no mesmo lugar. E fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. E uma correntinha, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. Então, todas as nossas carreiras, elas vão começar dessa maneira. E fechar da mesma maneira que eu mostrei para vocês agora. Então, aqui a gente já começa em cima do último ponto. O nosso último ponto é sempre o ponto de aumento. Então, eu já tenho um ponto alto. Eu vou colocar mais um ponto alto. E já vou começar a nossa próxima carreira com o Vzinho de aumento novamente. Então, na carreira anterior, ficou um ponto sem trabalhar.
Nessa aqui, observem que nós estamos deixando 2 pontinhos para trás, ó. A gente fez o aumento aqui no terceiro ponto. Então, quando for fazer o fechamento, a gente precisa trabalhar esses 2 pontinhos que estão ficando. Aqui nós vamos dar continuidade fazendo a correntinha de separação. Nós vamos para o próximo bloquinho, no primeiro ponto. Um ponto alto sozinho. No próximo ponto, ponto alto sozinho. E no terceiro ponto, a gente sabe que quando chega aqui no final, a gente vai fazer o aumento. Então, eu coloquei um, vou colocar o segundo ponto para fazer o nosso aumento. E a partir de agora, nessa carreira, então, a gente vai ter bloquinhos com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 4 pontos altos, sendo que o aumento vai ser sempre feito em cima do último ponto. Então, vamos fazer aqui mais um. Correntinha de separação. Um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no terceiro, a gente faz o aumento. Então, aqui nós vamos trabalhar dessa maneira. Essa carreira toda vai ser feita dessa forma. Uma correntinha de separação com 4 pontos altos, sendo que o aumento será sempre feito em cima do último ponto. Eu vou fazer e volto com vocês para o fechamento. Voltei aqui para fazer o fechamento com vocês. Aqui eu já fiz esse bloquinho, né, com 4 pontos altos. Já fiz a minha correntinha de separação. E agora nós vamos trabalhar aqueles 2 pontos altos que ficaram lá no início. Que a gente começou fazendo o Vzinho de aumento em cima do terceiro ponto. Então, ficaram 2 pontos pendentes. Esses 2 pontos nós vamos trabalhar agora para fazer o fechamento. Então, nós vamos em cima desse ponto, colocamos um ponto alto. E no próximo ponto, a gente também coloca um ponto alto. E aí, fecha os 4 pontos altos desse bloquinho. Vamos fechar da mesma maneira. Na correntinha, na segunda correntinha, com ponto baixíssimo. Alargar a laçadinha, de trás para frente no próximo ponto. A gente puxa essa laçadinha lá para trás. Ajusta o ponto. E aqui nós vamos começar novamente. Então, a gente traz o ponto aqui pra frente, a laçadinha, no mesmo lugar de onde ela tá saindo. A gente faz o ponto baixo. Uma correntinha. E novamente vamos começar em cima do último ponto, fazendo o aumento. Feito o aumento, nós vamos fazer a correntinha de separação. No próximo ponto alto, um ponto alto para cada ponto alto de base. 1, 2, 3 pontos altos. E no último, nós vamos fazer o aumento, que serão 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, a nossa base ela vai ser trabalhada toda dessa maneira. Aqui nós já estamos 1, 2, 3, 4, 5. Nós estamos trabalhando a 5ª carreira. Nós vamos fazer toda ela, vamos fechar aqui, não esquecendo de fazer, né, os 3 pontos que ficaram para trás, porque a gente sempre vai começar
fazendo o Vzinho de aumento. Então, a cada fechamento de carreira, vamos completar o bloquinho que ficou no início. Então, nessa carreira aqui, nós temos 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima, nós teremos 6, 7, 8, 9, 10, até chegar na 12ª carreira. Na nossa 12ª carreira, nós vamos ter 10 pontos altos, ponto sobre ponto, e um aumento. Então, nós vamos ficar com 12 pontos altos, sendo que serão 10 pontos altos e um aumento. Quando finalizar a 12ª carreira, nós vamos fazer o fechamento normal, subir uma correntinha e vamos fazer ponto sobre ponto, ponto baixo para finalizar. Então, depois da 12ª carreira, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo apenas para fazer o acabamento. Ponto sobre ponto sem aumento. A carreira de ponto baixo, ela não leva a aumento. Eu vou fazer aqui e volto com vocês para mostrar como ficou. Então, aqui eu já finalizei a minha base. Eu já trabalhei as 12 carreiras e fiz a carreira de ponto baixo, como eu falei com vocês. Então, aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foram 12 carreiras de ponto alto e uma carreira de ponto baixo, ponto sobre ponto, sem aumento, para fazer esse acabamento. Agora, nós vamos começar a fazer as folhas da tulipa. Para fazer as folhas, nós vamos começar aqui no início. Você vai escolher uma dessas fatias, né? Qualquer uma dessas fatias. No início de uma delas, nós vamos começar aqui nesse primeiro ponto. Nesse primeiro ponto baixo aqui do acabamento. Nós vamos dar 2 laçadas no fio. Vamos ficar com 2 laçadinhas dessa maneira aqui na agulha. E aí, você vai introduzir a agulha aqui no primeiro ponto, onde você vai começar. E esse fiozinho aqui, você segura ele aqui atrás. A ponta do fio, você segura lá atrás. Vamos puxar a laçadinha lá de trás. Observe que a gente ficou com 3 laçadas aqui na agulha. Nós vamos tirar por dentro de 2. Dar a laçada novamente na agulha. E tirar por dentro das outras 2. Quando você tirar essas 2 últimas laçadas, esse fio aqui, a última ponta, ele fica solta. Você pode puxar ele para fazer o acabamento depois. Observe que o trabalho não vai se desfazer, então essa ponta vai ficar para você fazer o acabamento no final. E aqui nós vamos colocar outro ponto alto no mesmo ponto, no mesmo lugar onde a gente fez o primeiro. Então, aqui a gente faz mais um ponto alto. Nós vamos fazer 2 correntinhas. Vamos dar a laçada na agulha. E aqui nós vamos trabalhar o ponto alto duplo com fechamento duplo, né? Então, nós vamos... Deu a laçada, a gente vai voltar aqui no mesmo lugar. Ficamos com 3 laçadas na agulha. Vamos tirar por dentro de 2. Vamos dar a laçada novamente na agulha. Vamos fazer mais um ponto alto. Agora, nós temos 4 laçadas na agulha. Nós vamos tirar por dentro de 2. Vamos ficar com 3 e observe que se formaram aqui 2 pontos altos, que ainda não estão fechados. Nós vamos puxar mais uma laçada na agulha e fechar por dentro dessas 3 laçadinhas, para finalizar os 2 pontos altos de uma só vez. Aqui nós vamos colocar uma correntinha de separação. E nós vamos pular aqui 3 pontos. 1, 2, 3.
Aqui no quarto ponto, nós vamos trabalhar novamente o ponto alto com fechamento duplo. Fizemos o primeiro ponto alto, a gente deixa ele incompleto, né? Não faz o fechamento total, fica com 2 argolinhas aqui na agulha. Vamos dar mais uma laçada, vamos voltar aqui no mesmo ponto. Fazer o segundo ponto alto, estamos com 4 laçadas na agulha. Vamos puxar por dentro de 2, formou os 2 pontos altos, nós vamos fechar as 3 laçadinhas. Fechamos os 2 pontos altos. Vamos fazer 2 correntinhas. E novamente fazer os 2 pontos altos no mesmo lugar. Dá a laçada na agulha, volta aqui no mesmo lugar. Tirar por dentro de 2 laçadinhas, deixar as 2 laçadas na agulha. Dar mais uma laçada, voltar no mesmo lugar para fazer o segundo ponto alto. Ficamos com 4 laçadas novamente. Tiramos por dentro de 2, formou os 2 pontos altos. Nós vamos fechar passando por dentro das 3 laçadas. Então, é dessa maneira que nós vamos fazer esse ponto que dá o efeito de folha, né? Que faz as folhinhas da tulipa. Vou fazer mais uma vez com vocês. Então, aqui a gente faz a correntinha de separação. Fez a correntinha de separação, laçada na agulha. 1, 2, 3, pula 3 pontos. No quarto ponto, a gente introduz a agulha. Passar por dentro de 2, deixar o ponto incompleto, não vamos fechar totalmente. Dar a laçada novamente, voltar no mesmo lugar. Fazer mais um ponto alto. Vamos ficar com 4 laçadinhas na agulha. Vamos tirar por dentro de 2, formando assim os 2 pontos altos no mesmo lugar. E aí sim, a gente puxa a laçada e fecha essas 3 laçadinhas para formar os 2 pontos altos com um único fechamento. Vamos fazer 2 correntinhas e repetir os 2 pontos altos com fechamento único. Vamos fazer os 2 pontos altos, né? Que são 2 pontos altos fechados juntos. Ficou 2 laçadinhas, laçada na agulha, volta no mesmo lugar, 4 laçadas. Quatro laçadinhas na agulha, a gente tira por dentro de 2, ficam 3 laçadas, a gente finaliza fechando os 2 pontos altos. E é assim que é feito. Então, nós vamos fazer dessa maneira por toda a volta. E eu volto aqui no final com vocês. Voltei aqui com vocês. Então, eu já tinha aqui essa base aqui adiantada. Eu vou mostrar pra vocês como faz o fechamento. Aqui no final, depois que eu fiz a correntinha de separação, nós vamos aqui, ó, 1, 2, 3. Nós vamos introduzir a agulha aqui na terceira correntinha e fechar com um ponto baixíssimo. Vamos puxar essa laçada, introduzir a agulha no mesmo lugar, no mesmo ponto, e jogar essa laçadinha lá para trás. E vai ficar dessa maneira o fechamento. E aqui agora tem um encontro, né, daquela ponta que ficou no início, com a ponta agora do fechamento. Então, nós vamos usar essas 2 pontas para fechar, para amarrar aqui, dar um nozinho. Eu coloco uma gotinha de cola. Faço o primeiro nozinho.
sem apertar muito. Em cima do nozinho eu coloco novamente uma gotinha de cola. E aí sim, esse próximo nozinho eu posso apertar um pouco mais, porque ele não vai repuxar o ponto lá na frente. Então, esse aqui eu já aperto um pouquinho mais. E aqui eu posso cortar bem rente ao nó, porque não vai se desfazer por causa da cola, que vai sustentar esse ponto, vai segurar ele. E aqui vai ficar dessa maneira. Agora, nós vamos trabalhar as tulipas. Aqui nós vamos usar o fio barroco, né, o amarelo. E para fazer a tulipa, nós vamos também dar 2 voltas, né? Nós vamos dar 2 voltas aqui na agulha. Segurar aqui para não soltar esse ponto. E nós vamos começar aqui no meio, onde tem essa divisão das 2 folhinhas. Aqui é o mesmo processo de quando a gente iniciou as folhinhas, né? Então, a gente segura aqui atrás a pontinha do fio. Tira por dentro de 2. Depois, por dentro das outras 2 laçadas. Essa última vai ficar soltinha, a gente já pode tirar. E aqui tem o nosso primeiro ponto alto. Nós vamos colocar mais 5 pontos altos dentro desse espaço. Então, nós já temos o primeiro, que foram as correntinhas. 2. 3. 4. 5. 5 pontos altos, a gente vai voltar aqui no primeiro ponto daquelas 3 correntinhas. Introduzir a agulha aqui, pegando as 2 laçadinhas de cima. Pegando as 2 laçadinhas. E nós vamos puxar essa laçada para fechar a nossa tulipa. E aqui a gente faz um pontinho, uma correntinha para fazer o fechamento. Aqui ela vai ficar com esse espacinho aqui no meio, ó. Quando a gente fecha ela, quando a gente une as 2 pontas, ela forma esse círculozinho aqui no meio, ó. Vendo esse buraquinho aqui no meio? É aqui que nós vamos trabalhar os próximos pontos. Então, nós vamos fazer aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 correntinhas. E vamos fechar com um ponto baixo exatamente aqui no meio, nesse círculozinho que se formou. Então, a gente introduz a agulha aqui no meio e fecha com um ponto baixo. Vamos novamente levantar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos voltar aqui no círculozinho. Fechar com ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Vamos voltar no círculo. E fechar com ponto baixo. E aí, vão se formar essas 3 pétalazinhas em cima da tulipa. E ela vai ficar dessa maneira. Nós vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos vir aqui nesse espaço. E vamos colocar um ponto baixo de separação aqui no meio. Vamos fazer mais uma correntinha. E vamos novamente fazer 6 pontos altos no meio das folhas. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Feitos 6 pontos altos, nós vamos novamente voltar aqui no primeiro ponto, introduzir a agulha em cima nas duas alcinhas do ponto e unir as duas pontinhas da tulipa. Vamos fazer uma correntinha para fechar. E aqui nós vamos levantar 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 correntinhas, a gente volta aqui naquele círculozinho que se forma e vamos fechar com um ponto baixo. Ponto baixo, levanta 3 correntinhas novamente. Voltamos no círculo, fechamos com ponto baixo. 3 correntinhas. 1, 2, 3. Fechamos no meio do círculo com ponto baixo. E é assim que nós vamos fazendo as tulipas. Então, aqui nós vamos fazer a correntinha novamente. Fazer o ponto baixo aqui no meio do ponto de separação. Mais uma correntinha para iniciar os 6 pontos altos e formar a próxima tulipa. Nós vamos trabalhar dessa maneira até o final, finalizar o nosso suplá. E esse é o resultado final do nosso suplá, com todas as tulipas, né? Fica desse jeitinho. Uma peça muito bonita que você pode variar as cores, né? A cor da tulipa você pode fazer ao seu gosto ou a gosto da sua cliente, de acordo com o que ela preferir ou o que você achar melhor. Então, é uma peça bem versátil, né? Você pode brincar bastante com as cores. A base também pode ser feita de outra cor. Isso aí fica a seu critério. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de curtir o vídeo, deixar um comentário. É sempre bom também salvar e compartilhar, né? Para incentivar o nosso trabalho e ajudar aqui no crescimento do nosso canal. Meu muito obrigada a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo.